Olá pessoal, vamos a mais uma aula de Química. Hoje nós vamos ver as ligações químicas 3. Vamos então ver uma enquete e saber o que as pessoas pensam de ligações. Agora me contem sobre ligação química. Unidade entre dois elementos químicos. Para adquirir estabilidade. Quando eles estão instáveis, adquirir estabilidade. Mas Existem vários tipos de ligações químicas, não tem? Tem as ligas metálicas, tem a ligação covalente, ligação iônica, são vários tipos, né? Tá mandando bem, hein? Tem que estudar para o vestibular, né? Tem que saber, se não souber, não passa. É isso aí? com certeza tem que estudar bastante. Você tá por dentro das ligações químicas? Também, de ligação química. Química tem um conteúdo bem abrangente. Das ligações tem a iônica, ligação metálica, tem covalente, né? Cada uma delas ainda são divididas em outros tipos, assim. Daí é uma matéria difícil, tem que estudar bastante. A química inteira tem que estudar bastante. É que nem na vida, né? Tem ligação que é pra ficar, ligação que é pra namorar, não é? Com certeza, é bem parecido. Dá pra fazer uma analogia com a vida? Dá, com certeza. Ligação química entre duas pessoas, na verdade, seria uma ligação iônica. É quase a mesma coisa. Ocorre por transferência de elétrons, digamos assim, né? E com as pessoas é outro tipo de transferência daí. Viu só o que as pessoas acham sobre ligações? Nós já vimos algumas, nós temos vários tipos de ligações, vimos a covalente, a iônica, e agora a aula de hoje é justamente não naquelas ligações interatômicas, nós vamos entrar nas ligações intermoleculares. Veremos a ligação covalente polar. É aquela que constitui um dipolo elétrico. Forma-se quando as eletronegatividades dos elementos ligados são diferentes. Vamos ver um exemplo. Observe. Temos aqui o HCl. Está lá a minha ligação. Acontece que a eletronegatividade do hidrogênio é igual a 2,1. E a eletronegatividade do cloro é igual a 3. Vamos fazer a diferença. Eu teria lá 3 menos 2,1. Eu teria uma diferença de eletronegatividade igual a 0,9. Isso quer dizer que essa ligação vai ser uma ligação covalente polar. Agora vamos a outra. Vamos ver agora a ligação covalente apolar. É aquela que não constitui dipolo elétrico. Neste caso, as eletronegatividades dos átomos ligados são iguais. Observe o exemplo. H ligado a H. A eletronegatividade de hidrogênio é igual a 2,1. Como é hidrogênio com hidrogênio, 2,1 tira 2,1 igual a 0. Temos aí, então, a nossa ligação covalente apolar, quando a diferença de eletronegatividade é igual a 0. Observaram, então? É muito importante você saber a diferença entre a ligação covalente polar e a ligação covalente apolar, porque é ela que vai nos levar ao entendimento das nossas forças ou ligações intermoleculares. Vamos lá. Deixa eu ver primeiro o porquê dessas forças, para que elas servem. Observe o exemplo.
Nós temos o estado gasoso, líquido e o sólido. Note que no estado gasoso, as partículas estão mais soltas, mais leves, mais afastadas. No estado líquido, estão mais juntinhas. Já no estado sólido, eles estão bem organizados, bem coladinhos. Vocês sabem o que faz as moléculas ficarem mais unidas no estado sólido do que no estado líquido ou gasoso? Então prestem atenção. Isso é uma das características das nossas forças intermoleculares. Vamos ver cada uma delas. Não esquece o conceito de polar e apolar. Beleza? Vamos à nossa primeira ligação intermolecular, que é a ligação dipolo-dipolo, ou também chamada de dipolo-dipolo permanente. Vamos ver qual é o conceito desse tipo de ligação? A ligação dipolo-dipolo permanente ocorre em moléculas polares, de modo que a extremidade negativa do dipolo de uma molécula se aproxime da extremidade positiva do dipolo de outra molécula. Entenderam legal aí este conceito? Ela ocorre em moléculas polares, ou melhor, em ligações covalentes polares. Observe o exemplo que você vai entender melhor este conceito. Eu tenho H e o Cl. O Cl, que é o nosso cloro, ele é muito mais eletronegativo que o hidrogênio. O que vai ocorrer? Ele vai puxar mais o elétron, ficando negativo, e o H positivo. E aí, o que eu teria? Eu teria lá os meus polos. Notem um detalhe, é diferente da nossa ligação interatômica. Aqui, a ligação é entre molécula, intermolecular, no caso de polo-dipolo. Se perguntasse numa questão aqui, essa é interatômica, é entre átomos, seria a nossa ligação covalente polar. Entenderam legal? Muita atenção, porque em questões de vestibular, eles dão esse desenho e perguntam em relação a uma e em relação a outra. Não esqueça, não confunda ligação interatômica com ligação intermolecular. Beleza, legal? Agora nós estamos indo para outro tipo de ligação intermolecular, que é a nossa ligação dipolo-dipolo induzido, ou força de London, ou força de Van der Waals. Vamos ao conceito? A ligação dipolo-dipolo induzido ocorre entre moléculas apolares ou entre átomos de gases nobres, quando, por um motivo qualquer, ocorre uma assimetria na nuvem eletrônica, gerando um dipolo que induz as demais moléculas ou átomos a também formarem dipolos. Então, como você pode perceber pelo conceito, esse tipo de ligação ocorre em moléculas apolares. Isso quer dizer diferença de eletronegatividade igual a zero. Vamos olhar lá os nossos exemplos. Tu vai entender melhor ainda. Olha como é fácil. H2 é hidrogênio com hidrogênio. Eu tenho, então, uma ligação covalente apolar. Ou melhor, a nossa molécula é uma molécula apolar. Por isso, é Van der Waals. A diferença de eletronegatividade aí é igual a zero. Olha agora o nosso nitrogênio. Também é nitrogênio com nitrogênio. Quer dizer, diferença de eletronegatividade igual a zero. Minha molécula é apolar. Olha agora o oxigênio e o iodo. Notem novamente, é o mesmo elemento químico. Portanto, a diferença de eletronegatividade é igual a zero. E eu teria minha ligação covalente apolar. Beleza? Entenderam? Perceberam a diferença de uma ligação para outra? Vamos a outros exemplos. Observe aqui, bromo, novamente, mesmo elemento químico, diferença de eletronegatividade, zero. Eu tenho minha ligação covalente apolar. Agora nós temos também todos os gases nobres altamente estáveis, com seu octeto completo, e eles também têm esse tipo de ligação. Eles são apolares: hélio, neônio e argônio. Notem, também são apolares. Beleza? Ok?
Agora, vamos para a nossa ligação de hidrogênio ou ponte de hidrogênio. O que vem a ser ligação de hidrogênio ou ponte de hidrogênio? Vamos ao nosso conceito. A ligação de hidrogênio ocorre quando a molécula é polar e possui H ligado a elemento muito eletronegativo e de pequeno raio, flúor, oxigênio, nitrogênio, de modo que o hidrogênio de uma molécula estabelece uma ligação com um átomo muito eletronegativo de outra molécula. Gotinha, você sabe o que é essa ligação de hidrogênio ou também chamada de ponte de hidrogênio? Deixa eu ver. Responde para mim. Essa eu sei. É quando tem o hidrogênio ligado a outro elemento. Vem cá, como é que um carro faz, hein? A buzina do carro, bibi. E a buzina do caminhão, fom, fom. Ih, tu tá pensando que eu tô doida? Tô não, Gotinha, tu tá mais doido que eu. Quer dizer que tudo que tem H é ponte de hidrogênio? Hidrogênio só vai formar ponte de hidrogênio quando nós tivermos o fom do nossa buzina do caminhão. O que é isso? Molinho. Flúor, oxigênio e nitrogênio. Basta lembrar da buzina do caminhão. Mas vem cá, para te mostrar melhor, observe aqui. Eu tenho aqui uma molécula ligada a outra molécula. Isso quer dizer, eu tenho aqui nossa ligação intermolecular. Hidrogênio ligado a qualquer um desses, ou ao flúor, ou ao oxigênio, ou ao nitrogênio, e nós teríamos a nossa ligação de hidrogênio. Beleza? Agora vamos a um exemplo. Eu tenho H2O, tenho HF e o NH3, quer dizer hidrogênio ligado ao oxigênio, depois hidrogênio ligado ao flúor e depois o hidrogênio ligado ao nosso nitrogênio. Para você entender melhor essa ligação de hidrogênio, observe, note que aqui eu tenho uma molécula de água, outra de água, outra. Eu tenho um monte delas, mas o que eu quero te chamar a atenção, aqui eu tenho a nossa ligação de hidrogênio, quer dizer, hidrogênio ligado ao oxigênio. Olha, outra, hidrogênio ligado ao oxigênio, hidrogênio ao oxigênio, hidrogênio ao oxigênio. Isso quer dizer que nós mostramos de uma maneira fácil de observar o que são as nossas ligações de hidrogênio ou ponte de hidrogênio. Vamos agora ver o que ocorre no HF, no ácido fluorídrico. Notem aqui a nossa ligação de hidrogênio. Eu tenho hidrogênio ligado ao flúor. Novamente, cuidado para não confundir. Aqui, ligação interatômica. Aqui, ligação de hidrogênio está ocorrendo entre moléculas de HF. Beleza? Legal? Vamos agora a outro exemplo, o NH3, a nossa amônia. Eu estou vendo aqui as nossas ligações de hidrogênio, as nossas pontes de hidrogênio novamente. Só que agora é entre o hidrogênio e o nitrogênio, entre o H e o N. Quer dizer que está ligando as nossas moléculas. Beleza? Deu para sacar legal? Então não esqueçam da nossa buzina do caminhão. Fom. Ligação de hidrogênio, quando hidrogênio estiver ligado, flúor, oxigênio e nitrogênio. Agora nós temos que falar algo importantíssimo e que cai muito nos vestibulares. O que altera essas ligações de hidrogênio? Observe. Olha aqui a água, note o ponto de ebulição dela, só que está dado na escala de Kelvin. Nós sabemos que a água, o ponto de ebulição é 100 graus Celsius. Por isso ficou localizado neste gráfico, nesta posição, já que a nossa temperatura está dando em Kelvin. Observe o H2S, o H2SE e o H2TE. Ora, peraí. Esses elementos, eles pertencem à mesma família, deveriam ter propriedades químicas semelhantes. Ora, por que então
A água tem um ponto de ebulição maior do que os outros elementos que estão ligados com o hidrogênio. É fácil de entender. É essa a principal propriedade das nossas pontes de hidrogênio. Observe, as pontes de hidrogênio aumentam de maneira anômala o PE, ou melhor, o ponto de ebulição das substâncias. Ok? Entenderam aquele gráfico? Observou o ponto de ebulição da nossa água? É justamente por ela ter as pontes de hidrogênio, ok? Não esqueçam, é muito importante. Vamos à nossa força relativa das interações intermoleculares. Bom, como vocês podem perceber, é fácil ver a diferença entre elas. Nós vimos que van der Waals ocorre em moléculas apolares, não tem nenhuma atração pela outra. Depois nós vimos aquelas de polo, positivo no negativo, olha que coisa gostosa. E a mais importante, que era a nossa ligação do hidrogênio. Por isso que, observe aqui como é que nós ficamos. O dipolo induzido, que também é chamada de força de London ou força de van der Waals, é muito menor do que a dipolo permanente ou dipolo, que é muito menor que a ligação de hidrogênio ou ponte de hidrogênio. Ok? Entenderam bem? Beleza. Sentiram aí como é que funciona as forças das ligações intermoleculares. Vamos às nossas ligações metálicas. A ligação metálica é formada pelo mar de elétrons proveniente da camada de valência dos metais. Esse mar de elétrons mantém os cátions dos metais unidos. Observe só o modelo do mar de elétrons. Olha lá, está aqui esse mar de elétrons conservando aí os nossos cátions, mantendo-os unidos. Observe. A principal característica dos compostos metálicos é a boa condutividade elétrica e térmica no estado sólido, mecanismo de elétrons livres. Vocês observaram aquele mar de elétrons, percebeu essa importante propriedade dos compostos metálicos. Agora nós vamos entrar nas ligas metálicas. Ligas metálicas são uniões de dois ou mais metais, ou de metais com não metais, mas com predominância dos elementos metálicos. Olha só, quantas que você já conhece no teu cotidiano. Temos o aço, que é a nossa liga entre ferro e carbono. Temos o aço inoxidável, que aí a liga é feita entre ferro, carbono, níquel e cromo. Temos ainda o bronze, que é uma liga entre o cobre e o estanho. Temos o latão, que é uma liga entre o cobre e o zinco. O ouro 18 quilates, olha quantas coisas ele tem. 75% de ouro, 12,5% de prata. Ou então, dependendo da cor, 75% de ouro e 25% de cobre. Quer dizer, nas ligas do ouro 18 quilates, vocês sabem que nós temos um ouro mais amarelinho, outros mais branquinhos, e isso depende das porcentagens dos nossos elementos usados para fazer essa liga. O duralumínio é uma mistura de alumínio, cobre e magnésio. Entenderam legal as nossas ligações metálicas e a liga metálica? Então preste atenção, ligação metálica, ela é feita com átomos do mesmo metal. Já as nossas ligas não, são misturas de metais. Legal? Tranquilo? Então vamos agora para uma matéria que eu acho bem gostosinha. Vamos começar com uns cálculozinhos maneiros, chega um pouquinho de teoria. Vamos ver agora número de oxidação, ou abreviadamente NOx. Temos algumas regras a obedecer. Se você prestar bastante atenção, molinho, molinho, a gente prende NOx. Olha só, a primeira regra, o NOx de qualquer elemento sob forma de substância simples é igual a zero. Ora, o que é uma substância simples? É aquela formada por apenas um elemento. Então, olha só, quando tivermos uma substância simples, o NOx é igual a zero. Observe os exemplos. Alumínio, NOx, zero. Zinco, NOx, zero. H2,
NOx, 0. O3, NOx, 0. Por favor, não confunda os conceitos. Eu falei substância simples, formada por apenas um elemento. Não importa a quantidade de átomos, ok? Beleza? Vamos então à nossa segunda regra. Em uma substância composta, o somatório total dos NOx é igual a 0. Ah, agora nós mudamos. Estamos diante de uma substância composta, isto é, tem mais de um elemento químico. O somatório, então, total desses NOx tem que ser igual a 0. Observe os exemplos. Eu tenho lítio, cujo NOx é mais 1, família 1A, que é da 1. Se aqui é mais 1, para isso dar 0, é claro que o nosso hidrogênio só pode ser menos 1. Agora, nós temos o cálcio, família 2A, quer dar 2. O NOx dele é mais 2. Cuidado agora, eu falei somatório total dos NOx. Observe, aqui nós temos 2 átomos. Se aqui é mais 2, para isso dar 0, teria que ser menos 2. Como aqui tem 2, 2 vezes menos 1, menos 2. Menos 2 com mais 2, 0. O hidrogênio sempre terá NOx menos 1? Não, Gotinha, não é sempre não, é raramente. O hidrogênio só tem NOx menos 1 quando estiver ligado a um metal. Por quê? Porque metal, nós sabemos, é positivo. E como o NOx total tem que ser igual a 0, neste caso o H é menos 1. Mas na maior parte dos compostos, o hidrogênio tem NOx mais 1. Vamos andar mais um pouquinho, que nos exemplos eu torno a te mostrar todos os NOx do hidrogênio. Quer dizer, respondendo novamente a sua pergunta, o H só é menos 1 quando estiver ligado a um metal. Fora isso, o H sempre será mais 1. Certinho, Gotinha? Posso continuar? Vamos agora a outros exemplos. Note aqui o H com sinal mais 1. Observou o que eu quis falar, Gotinha? Ali o H é mais 1 porque o cloro não é metal, é um ametal. Voltando, H mais 1, para isso dá 0. O Cl, o nosso cloro, tem que ser menos 1. Mais 1 com menos 1, 0. Olha isso agora, eu tenho água. Cuidado que na água eu tenho 2 átomos de hidrogênio. Não pode esquecer de multiplicar. O H é mais 1. 2 vezes mais 1, mais 2. Para isso zerar, tem que ser menos 2. Ok, legal. Vamos andar mais um pouquinho ainda. Vamos agora ao nosso NH3. Muito cuidado com o NH3. Normalmente, as fórmulas vêm com o primeiro elemento positivo. Ali eu vou te mostrar daqui a pouco, não é assim não. Cai a beça em concursos, então preste atenção. Eu tenho aqui o nitrogênio com carga menos 3. Por que que isso acontece? Porque o nitrogênio é muito mais eletronegativo que o hidrogênio. H ligado a metal, NOx mais 1. 3 vezes 1 mais 3. Para isso dá 0, menos 3. Ok? Entenderam direitinho? Cuidado com a nossa amônia, cuidado com o NH3. Mas daqui a pouco tu vai ver um carinha parecido com ela. Me aguarde, me aguarde. Vamos andar mais um pouquinho. Vamos ver outra regra. Em uma substância composta ternária, o elemento central sofre variação de NOx. Como nós já falamos, ternária tem 3 elementos. Isso quer dizer que eu vou ter um elemento central. E, neste caso, o elemento central eu não posso olhar na tabela periódica. Eu vou ter que calcular algebricamente. Vamos dar uma olhadinha nos exemplos. Observe. HMnO4. 3 elementos. Está lá o meu elemento central, onde eu coloquei um X, quer dizer, é incógnita. Não dá para olhar na tabela periódica. Hidrogênio mais 1, oxigênio, família 6A, quer receber 2, menos 2. Vamos fazer nossas continhas. Mais 1, mais X, cuidado, 4 vezes menos 2, menos 8. Isso tudo tem que ser igual a 0.
Calculando algebricamente, você já viu que o NOx do nosso manganês vai ser mais 7. Beleza, beleza? Olha agora o segundo exemplo. Cuidado com esse exemplo. Note que eu tenho parênteses. Vamos agir igual na matemática. Primeiro, vamos tirá-lo do parênteses dos elementos, porque senão a gente pode dançar. Olha lá. CA, abriu parênteses, ClO3, fechou 2. Vamos então tirar isto aqui do parênteses para não errar na nossa matemática. E eu teria Ca, 2 vezes 1, Cl2, O, 2 vezes 3, 6. Notem novamente o nosso elemento central. E ele só a variação de NOx, não posso olhar na tabela periódica. Vamos calculá-lo algebricamente. Olha de novo. Cálcio, família 2A, que era 2. É mais 2. Nosso elemento central é X. Cuidado que tu já está vendo que tem 2 átomos de cloro. É o NOx total. Aqui no meu oxigênio, família 6A, é menos 2. Mas, de novo, olha a atomicidade, olha o NOx total. E eu teria mais 2, mais 2 vezes x, 2x, mais 6 vezes menos 2, menos 12. Isso tudo igual a 0. Calculando algebricamente, o nosso x, ou melhor, o NOx do cloro, vai ser mais 5. Beleza? Tranquilo? Fácil, né? NOx é muito legal, muito fácil. Agora nós vamos entrar na quarta regra. O somatório total dos NOx de um elemento em um íon é igual à carga desse íon. Vocês lembram o que é íon? Íon pode ser cátion ou ânion. Dando elétron, se transforma em um cátion e vai ter carga positiva. Recebendo elétron, vai ser um ânion e vai ter carga negativa. Aí você tem que ter um cuidado, porque sendo um íon, tem carga, o NOx total vai ser a própria carga do nosso íon. Ou melhor, nós vamos ter que igualar com a carga do íon o somatório total dos NOx. Observe, por favor. SO4 menos 2. Cuidado, esse menos 2 não é NOx, é a carga do nosso ânion sulfato. Coloquei no parênteses para até te ajudar. Tu tá vendo aqui que o S é o meu elemento central. Elemento central, Fernando, tem que ter 3? Calma aí, calma aí. Tu é uma pessoa esperta. Por que ele tem 2 se eu estou falando que ele é o central? Porque se ele é negativo, é porque antes tinha alguém positivo, correto? Então, como se ele fosse o nosso elemento central. Ele é a nossa incógnita. Ele é XO4. O oxigênio tem NOx menos 2, mas notem que aqui eu coloquei a carga do nosso íon menos 2. Logo, eu teria mais X menos 2 vezes 4 menos 8 igual à carga do nosso íon, que é menos 2. Calculando algebricamente, o NOx do nosso enxofre vai ser mais 6. Vamos ao segundo exemplo. NO3, cuja carga é menos 1. O N é o meu X, a minha incógnita. O oxigênio tem NOx menos 2, família 6A, e a carga do íon menos 1. Então, nós teríamos X mais 3 vezes 2, 6, isso igual à carga do nosso ânion, menos 1. Logo, nós teríamos o NOx do nosso nitrogênio igual a mais 5. Beleza? Vamos a outro. De novo, eu tenho agora um íon, só que agora é um cátion. Então, vai com cuidado. Além disso, é o nitrogênio que está na frente. E nós vimos no NH3, ele apresenta NOx negativo. Vamos dar uma olhadinha. Tenho aqui o meu N, a minha incógnita X. Meu H, NOx mais 1, tá ligado a um A metal. Tenho 4 átomos, observe, e a carga desse cátion é mais 1. Então, concluindo, X mais 4 vezes 1, 4, igual a carga do meu cátion mais 1. Analisando, fazendo a nossa continha, notamos que o NOx do N realmente é menos 3. Beleza? Legal?
Pega aí teu material, teu livro didático e faz todos os exercícios que tem aí, ok? Na aula de hoje, vimos as ligações químicas e observamos a ligação covalente polar e apolar. Vimos que a ligação covalente polar tem polos, isso quer dizer, tem diferença de eletronegatividade. Já nas nossas ligações covalentes apolares, a diferença de eletronegatividade é zero. Falamos das ligações ou forças intermoleculares. Vimos também as forças de Van der Waals, vimos dipolo, induzido, dipolo permanente, vimos as pontes de hidrogênio, vimos todas essas ligações intermoleculares, ou melhor, ligações entre moléculas. E aprendemos as ligações metálicas. Vimos também a diferença da ligação metálica, que é feita entre átomos do mesmo metal, e as ligas metálicas. Como o nome diz, ligas podem ter vários metais unidos. Bons estudos! E aí, colega? Beleza? Eu não sei se você gosta muito aí dessa aula. Eu, particularmente, gosto mais da parte de NOx, né? NOx é mais gostoso, deixa aquela parte teórica de ligações. E aí eu acho que vai ficar legalzinha a tua aula, né? Ligação iônica, é quase a mesma coisa. Ocorre por transferência de elétrons, digamos assim, né? E com as pessoas é outro tipo de transferência daí. Viu só o que as pessoas acham sobre ligações? Nós já vimos algumas, nós temos vários tipos de ligações, vimos a covalente, a iônica, e agora a aula de hoje é justamente não naquelas ligações interatômicas, nós vamos entrar nas ligações intermoleculares. Veremos a ligação covalente polar. É aquela que constitui um dipolo elétrico. Forma-se quando as eletronegatividades dos elementos ligados são diferentes. Vamos ver um exemplo. Observe. Temos aqui o HCl. Está lá a minha ligação. Acontece que a eletronegatividade do hidrogênio é igual a 2,1. E a eletronegatividade do cloro é igual... Agora me contem sobre ligação química. Unidade entre dois elementos químicos. Para adquirir estabilidade. Quando eles estão instáveis, adquirir estabilidade. Mas... Existem vários tipos de ligações químicas, não tem? Tem as ligas metálicas, tem a ligação covalente, ligação iônica. São vários tipos, né? Tá mandando bem, hein? Tem que estudar para o vestibular, né? Tem que saber, se não souber, não passa. É isso aí? Com certeza, tem que estudar bastante. Você tá por dentro das ligações químicas? Também, de ligação química. Química tem um conteúdo bem abrangente. Das ligações tem a iônica, ligação metálica, tem covalente, né? Cada uma delas ainda são divididas em outros tipos, assim. Daí é uma matéria difícil, tem que estudar bastante. A química inteira tem que estudar bastante. É que nem na vida, né? Tem ligação que é pra ficar, ligação que é pra namorar, não é? Com certeza, é bem parecido. Dá pra fazer uma analogia com a vida? Dá, com certeza. Ligação química entre duas pessoas, na verdade, seria uma ligação... 3. Vamos fazer a diferença. Eu teria lá 3 menos 2,1. Eu teria uma diferença de eletronegatividade igual a 0,9. Isso quer dizer que essa ligação vai ser uma ligação covalente polar. Agora vamos a outra. Vamos ver agora a ligação covalente apolar. É aquela que não constitui dipolo elétrico. Neste caso, as eletronegatividades dos átomos ligados são iguais. Observe o exemplo. H ligado a H.
A eletronegatividade do hidrogênio é igual a 2,1. Como é hidrogênio com hidrogênio, 2,1 tira 2,1 igual a 0. Temos aí, então, a nossa ligação covalente apolar, quando a diferença de eletronegatividade é igual a 0. Observaram, então, é muito importante você saber a diferença entre a ligação covalente polar e a ligação covalente apolar, porque é ela que vai nos levar ao entendimento das nossas forças ou ligações intermoleculares. Vamos lá, deixa eu ver primeiro o porquê dessas forças, para que elas servem. Observe o exemplo. Nós temos o estado gasoso, líquido e o sólido. Note que no estado gasoso, as partículas estão mais soltas, mais leves, mais afastadas. No estado líquido, estão mais juntinhas. Já no estado sólido, estão bem organizados, bem coladinhos. Vocês sabem o que faz as moléculas ficarem mais unidas no estado sólido do que no estado líquido ou gasoso? Então prestem atenção. Isso é uma das características das nossas forças intermoleculares. Vamos ver cada uma delas. Não esquece o conceito de polar e apolar. Beleza? Vamos à nossa primeira ligação intermolecular, que é a ligação dipolo-dipolo, ou também chamada Olá pessoal, vamos a mais uma aula de Química. Hoje nós vamos ver as ligações químicas 3. Vamos então ver uma enquete e saber o que as pessoas pensam de ligações.